Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o julgamento do STF que convalidou o processo de alienação fiduciária de bens imóveis. Quanto a esse tema, eu observo que nas redes estão disponíveis várias informações deturpadas e sensacionalistas. Por isso, se lhe interessa conhecer um pouco mais sobre esse julgado e entender o alcance e quanto isso implica na sua vida, fique conosco até o final do vídeo que nós sanaremos todas essas dúvidas. Se trata da validação da Lei 9514 de 1997. Essa lei, portanto, não é nova e a discussão que pairava no judiciário era: é constitucional ou não é constitucional a aplicação do processo de alienação fiduciária? Para iniciarmos a nossa conversa, precisamos entender o que é alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um processo de retomada da propriedade de bens imóveis, no caso dos autos. O processo de alienação fiduciária, ele se presta a diminuir o risco dos agentes financeiros para o processo especificamente discutido nessa decisão, relacionado ao financiamento de imóveis. Então, entendendo isso, nós podemos falar sobre as consequências do julgamento. O julgamento proferido se deu sob o rito de repercussão geral. O que isso quer dizer? A repercussão geral identifica processos que têm grande divergência jurisprudencial e grande divergência dos julgamentos de todos os tribunais dos países. Por isso, esse processo, o tema, e não um processo em específico, mas a matéria, a constitucionalidade ou não do processo de alienação fiduciária, foi elevado a uma discussão às cortes superiores. E lá, sendo definido qualquer que seja o julgamento sobre o rito de repercussão geral, ele tem observância obrigatória a todos os operadores do direito. A observação dos advogados, dos magistrados, dos promotores, dos próprios agentes públicos. Essa decisão, portanto, vai se aplicar a um grande número de processos que estão pendentes de julgamento. Isso porque, sendo instaurado o incidente de repercussão geral, todos os processos abaixo das cortes superiores são pausadas em todos os tribunais. Os juízes param de decidir sobre aquele tema à espera de uma decisão do colegiado sobre a repercussão geral. Perceba, a lei sob análise tem quase 30 anos de vigência. Então são muitas as causas que já foram levadas ao judiciário para dirimir essa dúvida. Existe uma relação nesse processo entre risco da operação financeira e garantias da alienação fiduciária. Qual é essa relação? É evidente que alguém, um banco, uma instituição financeira que empresta valores para um processo de financiamento imobiliário, ele leva em conta o risco da retomada do crédito. E havendo a validação do processo de alienação fiduciária, esse diminui o risco da operação. E a consequência disso é trazer taxas de juros para financiamentos imobiliários menores. Quando o risco é maior, a taxa de juros é maior. Quando o risco é menor, a taxa de juros é menor. Isso é uma relação que acontece em qualquer ambiente. O risco e o que custa esse risco em termos financeiros. Essa discussão, ela é o pano de fundo da convalidação do processo de alienação fiduciária ou da declaração da sua inconstitucionalidade. Vejam, se fosse declarada a inconstitucionalidade dessa lei, é evidentemente que os bancos passariam a oferecer créditos mais caros, por outra razão que não o risco envolvido na operação. O processo de alienação fiduciária garante ao banco que, havendo inadimplência, nós vamos retomar a propriedade do imóvel que você financiou e aí vamos disponibilizar esse imóvel no mercado regular. Estaremos então com um processo de recuperação de crédito através da venda desse imóvel. E essa operação era, em suma, o que se pretendia discutir. É válido a alienação fiduciária ou é inconstitucional? Por quê? Qual era o grande problema? O grande problema se dava no momento em que o processo de alienação fiduciária dispensava um processo de leilão comum, aquele processo de judicializar, de fazer avaliação do imóvel, de trazer essa avaliação do imóvel para os autos, o autor, o executado, discutir se a avaliação é justa, não é justa, se considerou as benfeitorias, se não considerou as benfeitorias, se o valor de mercado é realmente aquele, se não é. Toda essa impugnação é típica do processo de leilão. No processo de alienação fiduciária não existe todos esses andamentos. Eu já tenho o valor do bem.
Eu já sei que eu não posso vender ele abaixo de 50% do valor. E muitas vezes o valor foi definido até na data da compra. Então, se eu tenho que na data do financiamento, o valor de financiamento desse bem era 400 mil, o meu processo de alienação fiduciária, em tese, não poderia vender o imóvel abaixo de 200 mil. Isso já antecipa grande discussão com relação ao valor, com relação a qual seria o preço mínimo de venda, já que nós temos todo o histórico dessa operação. Então, o processo de alienação fiduciária pula fases do processo judicial de leilão. Na alienação fiduciária, o tomador do empréstimo nunca teve a propriedade do veículo. Quando você toma um empréstimo e está pagando essas prestações, você é o possuidor dessa unidade imobiliária, mas não é o proprietário. A propriedade tem elementos e dentre elas tem o uso, o gozo, a fruição e a disposição, que é a capacidade de vender, de alienar. Você só vende e aliena aquilo que é seu. Aquilo que você usa, goza, tem posse, você não pode vender. Você pode até negociar a posse, né? Financia o imóvel, mas não aluga esse imóvel. Então perceba, você tornou o elemento posse capaz de apreciação no mercado. Você aluga o imóvel e recebe os frutos dessa locação. Mas você não pode vender o imóvel alienado. O imóvel alienado ainda é de propriedade do banco. Apenas após o pagamento de todas as prestações é que você vai ter a transferência efetiva da propriedade com a baixa da alienação fiduciária. Portanto, para o banco, era muito fácil manter para si, enquanto não pago todas as prestações, a propriedade do imóvel, conferindo ao tomador do empréstimo a posse, o uso e o gozo desse bem. Essa era a garantia do banco. E fazendo uso do processo de alienação fiduciária, ele pulava as etapas no processo de leilão. Digo isso para que a gente possa entender como foi que o Supremo decidiu, considerando que a decisão dele foi noticiada em grandes mídias com alto índice de sensacionalismo. Tanto assim é que o Supremo precisou fazer uma nota, publicar uma nota adicional, além do julgamento, evidentemente, mas uma nota ao público, tentando explicar que ele não criou um Frankenstein jurídico, ele não criou a possibilidade dos bancos exercerem um direito que já tem previsão em lei há quase 30 anos. Ele apenas deu constitucionalidade à lei que havia sido questionada sob os fundamentos lá constantes. Superado esse cenário complexo, vamos aos passos seguintes. Portanto, a decisão do Supremo, economicamente, não poderia ter outro viés. Considerando que em 2017, por exemplo, 97,2% de todos os financiamentos imobiliários, então daqueles financiamentos que estão sob a égide do Sistema Imobiliário Nacional, o Sistema Financeiro Imobiliário, eles foram realizados com a anotação de alienação fiduciária. Percebam, se a decisão fosse outra, isso ia causar um pandemônio econômico no país. Nós teríamos quase que 98% dos contratos de financiamento nulos. Nós teríamos todas as construções imobiliárias, todas as incorporações de construções, as empresas, construtoras, trabalhadores do setor, à mercê da anulação de todos os contratos. Então, a decisão travada no Supremo teve viés político, econômico e jurídico. Cientes desse cenário, é necessário que a gente consiga entender qual a razão do processo de alienação fiduciária. Ela traz, sim, um ônus, aquele inadimplente, aqui não se está a advogar defesa a bancos, porque na realidade nunca foi essa a nossa advocacia. Nós aqui fazemos a defesa do devedor, nós aqui fazemos a sua defesa, a do tomador do crédito, a do cidadão que vai até a instituição bancária e se arvora e necessita do crédito para pagamento em parcelas. Essa é a advocacia que nós fazemos. Mas nós entendemos que a taxa de juros negociada no mercado, ela é puxada para baixo, portanto favorece ao tomador do empréstimo em razão dessa garantia. Excluindo essa garantia, a taxa de juros tende a aumentar e nós teríamos um problema muito sério a administrar com todos os contratos firmados até aqui. Mas isso quer dizer que não há o que se arguir judicialmente em um processo de financiamento que seja proveitoso para tentar a nulidade de uma cédula de crédito bancário? Jamais. Eu diria até que essa discussão sobre a constitucionalidade, ela já era irrelevante no cenário judicial. Há muitas décadas não se tem decisões que se lançam do fundamento da inconstitucionalidade do processo de alienação fiduciária para declarar a nulidade da cédula de crédito bancário. Mas
nós conseguimos anular a cédula de crédito bancário por diversas outras razões. As razões estão, evidentemente, falha no processo de notificação do devedor, então a falha no processo de retomada da propriedade havendo alienação fiduciária. Por exemplo, se a citação do devedor, a intimação, a notificação da mora se deu por edital porque o devedor não foi encontrado, o edital deve ter sido publicado no mínimo 3 vezes. E muitas vezes, quando nós analisamos os processos, há apenas um único edital. Ou mesmo um edital que é feito em um jornal de ínfima divulgação. Um jornal que não é um diário oficial, que não é um jornal, um diário de jornal estadual, um diário de jornal que tenha abrangência estadual ou nacional. Então percebam, se houve a falha do processo de edital, não foi feito nas vezes regulares ou não foi feito pelo instrumento adequado, é possível se anular a notificação da mora do devedor. Notificado de forma irregular, não pode iniciar o processo de alienação fiduciária, que já é um processo gravoso, por isso ele precisa seguir todos os passos. De igual modo, se a notificação da mora foi enviada para um endereço que não é do devedor, ou muitas vezes um endereço que sequer consta no contrato, que aí temos duas discussões, né? Se foi enviado para o endereço do contrato, o judiciário entende que é válido, independente de não ter sido encontrado pessoalmente o devedor. Mas, se não foi enviado sequer para o endereço que consta no contrato, e também não foi encontrado o devedor, frise-se, isso não é raro de acontecer. Esse procedimento de notificação da mora é nulo. Não pode, portanto, iniciar a retomada da propriedade no processo de alienação judiciária, que já é, por demais, gravoso, por isso deve seguir estritamente todos os liames estabelecidos para o seu início. De igual modo, se os juros de mora são superiores àqueles estabelecidos pelo Banco Central, nós já começamos a falar de um processo onde, eventualmente, nós temos juros abusivos. E juros abusivos afastam a mora do devedor, a mora debitórios, o que se incide quando se reconhece a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, é a mora creditórios, é a mora do credor. Então ele não poderia iniciar o processo de retomada com juros abusivos. Quem sabe é exatamente essa a razão de você não ter conseguido adimplir com as parcelas o excesso de juros embutido em cada uma delas. Então percebam, vários são os elementos que podem ser arguídos para anular uma cédula de crédito bancário, que independem da declaração de constitucionalidade ou não do processo de alienação fiduciária. Desse modo, consulte um especialista. O seu contrato pode ter qualquer uma dessas cláusulas. E isso evitaria, sobremaneira, todo o início do processo de alienação fiduciária. Veja a água, pelo amor de Deus, que eu acho que eu vou botar um banco para fora. Pessoal, bebam água, viu? Bebam água, que não é fácil, né? E é muito importante. Entretanto, aquela mídia da bolinha e a mídia tradicional noticiaram isso com tanto sensacionalismo, que quando eu observava as notícias e as pessoas que nos questionavam, eu entendia que a compreensão era a seguinte: nossa, eu agora estou devendo a fatura de água, vão tomar a minha casa. Eu agora estou devendo a fatura da Energisa, de energia elétrica. Eu agora estou devendo a minha conta do cartão de crédito. Vão tomar a minha casa. Porque essa é a notícia. A notícia é que o STF convalidou o processo de retomada dos imóveis, independente de qualquer situação para qualquer dívida. É mais ou menos assim que a notícia está sendo veiculada. Mas, como sempre, né, não é verdade. Isso é uma falácia, isso é mentira, não acontece. Ele convalidou um procedimento que já existe há quase 30 anos para financiamentos imobiliários regidos por uma lei que já traz um conceito de diminuir o risco da operação para que a taxa de juros seja melhor para o tomador de empréstimo. Essa é a realidade. Portanto, não é verdade que os imóveis passaram a ser passíveis de tomada de qualquer forma por qualquer dívida. Agora vem um outro questionamento. E a garantia do bem de família, a empenhorabilidade do bem de família deixou de existir? Não, ela continua existindo, como sempre foi. A empenhorabilidade do bem de família, o único bem usado para a moradia do devedor, é talvez uma das maiores garantias que nós temos no judiciário. A empenhorabilidade do bem de família funciona sim e continua funcionando, mas ela nunca funcionou para o procedimento de alienação fiduciária, onde o financiamento é do bem que você quer arguir empenhorabilidade por ser bem de família. Então, se o financiamento é daquele bem, não existe essa garantia. De igual modo,
quando nós estamos falando de execuções fiscais, de IPTU, não existe essa garantia. O IPTU é uma dívida própria da coisa, o que nós chamamos de dívida de natureza pró-terreno, como também é as taxas condominiais, por exemplo. As dívidas pró-terreno, próprias da coisa, são superadas e superam, né, pelo questionamento relacionado à impenhorabilidade do bem de família, porque você está falando da dívida de uma despesa da própria coisa, sem a qual ela não pode subsistir. Senão, estaríamos aqui de frente a uma inadimplência contumaz. O Brasil não é um país para amadores, né? O Brasil é um país para profissionais em todas as áreas. Né? Profissionais credores, profissionais devedores também. Se isso existisse, ninguém pagava condomínio, ninguém pagava IPTU, morava no bem e iria declarar a impenhorabilidade do bem de família. Então, o direito trouxe a ideia de que as dívidas próprias da coisa não podem ter arguídas contra si a impenhorabilidade do bem de família. Já não existia, depois do julgamento agora trazido, explicado para vocês, continua sem existir a impenhorabilidade do bem de família para o financiamento imobiliário que tem alienação fiduciária anotada em contrato. Tudo bem? Entretanto, algumas alterações muito mais relevantes que esse julgamento aconteceram no Judiciário em 2017. E a mídia tradicional, inclusive aquela da bolinha, não falou nada sobre isso. Eu não vi essa discussão integral em todas as mídias, em online, Instagram, em YouTube, na própria televisão, passando de alguns horários na televisão. Eu não vi esse relevo. E foram decisões que favoreceram, evidentemente, a grandes grupos econômicos. Por exemplo, em 2017, foi identificado que o processo de purgação da mora, de quitação do saldo devedor, que antes era possível no financiamento imobiliário, até a data do auto de arrematação, da assinatura do juiz convalidando a venda no processo de alienação fiduciária, fora dos autos do processo de leilão, era possível a quitação até a data que o juiz assinasse a homologação desse processo e a transferência para o adquirente dessa unidade imobiliária. Então veja, você podia pagar os atrasados até lá. Em 2017, não. Eles entenderam que o pagamento só pode ser feito até a data de convalidação da propriedade, de retomada da propriedade para o banco, que é um procedimento que acontece quando você é notificado para pagar o saldo devedor no prazo de alguns dias, que aí depende dos financiamentos, são 5, são 10, são 15, e dependendo também se houve pactuação expressa, pode até ser um prazo diferente. Mas naquele momento que você foi notificado para ser constituído em mora, excedeu aquele prazo, veja, não iniciou ainda o processo de venda. Eu apenas lhe notifiquei para você tomar conhecimento de que eu estou iniciando o processo de alienação fiduciária. Naquele momento passou a ser o último dia em que o devedor poderia pagar a dívida e se esquivar do processo de alienação fiduciária. Então veja, nós pulamos aqui no mínimo 1 ano e meio, um ano pelo menos, de toda essa tramitação, onde vocês podiam, onde o tomador do empréstimo podia pagar o saldo devedor no final do procedimento. E ele passou a ser entendido em 2017 que só pode no início. Isso é uma alteração legislativa muito gravosa e trouxe vários problemas, porque muitas pessoas, depois de iniciado o processo de alienação, até encontravam um comprador para a unidade imobiliária, que não iria a leilão por 50% do valor, mas ele dava um desconto de 10%, de 15%, de 20%, fazia uma venda que não era tão boa, mas ele conseguia se capitalizar melhor, quitava a dívida e ficava com o saldo devedor. Mas isso não existe mais. Depois daqueles dias que você tem para ser constituído em mora, acabou o seu prazo de quitar o saldo devedor. Ninguém noticia uma moléstia dessa no direito do tomador do empréstimo, como se está fazendo agora. De igual forma, ainda em 2017, foi convalidada a possibilidade do porteiro receber a notificação de mora do devedor. Isso mesmo. Então, você que mora em unidade condomínio, unidades condominiais, condomínios edilícios, residenciais, o seu porteiro ele pode receber a notificação de mora. E mesmo que você não esteja em casa, ela é válida. Em 2017, aconteceu essa alteração legislativa e não se deu o relevo necessário para que a gente fizesse uma pressão popular para que isso não acontecesse. E esse procedimento passou a ser extremamente válido. Portanto, esclarecendo todos esses meandros, esse é o cenário da decisão última, recente, do STF, convalidando a constitucionalidade
da Lei 9514 de 1997. Se esse conteúdo foi importante para você, é interessante a alguém que você conhece, que tenha notícia e esclarecimento sobre o tema, compartilhe, encaminhe e não deixe de se inscrever no canal para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Nós vamos ficando por aqui, nos vemos na próxima explicação e trazendo um pouco mais de conteúdo, de civilidade a todos vocês. Forte abraço, até a próxima!